Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, de maneira especial, a igreja celebra essa grande mulher, Santa Isabel da Hungria. Santa Isabel da Hungria, ela casou com Luís XIV, Duque da Turígia. Morreu em Otranto, à espera de embarcar com Frederico II para a cruzada na Terra Santa. O seu matrimônio fora combinado, como ocorria entre as casas reinantes da Europa. Foi, entretanto, um matrimônio feliz, sob todos os aspectos, a ponto de fazer exclamar a jovem esposa com toda a sinceridade: se eu amo tanto uma criatura mortal, quanto não deveria amar ao Senhor? Olha só o que Santa Isabel, ela dizia: se eu amo tanto uma criatura mortal, quanto não deveria amar ao Senhor? Quanto não deveria amar ao Senhor? Não é porque uma pessoa casou que ela vai colocar Deus em segundo plano. Pelo contrário, para se viver bem o matrimônio, é preciso que o casal ame muito a Deus. Porque é Deus que une o casal. É Deus que faz com que o homem e a mulher e o homem possam se amar e se suportar. Porque o matrimônio não é fácil, a vida matrimonial. Mas em Deus se torna maravilhoso. Amou a Deus com toda a alma. Amou no próximo, destinando riquezas materiais e espirituais ao alívio dos infelizes. Ela teve 3 filhos, Hermano, Sofia e Gertrudes, em 6 anos de vida conjugal.
À morte do marido, Isabel retirou-se para Eisenach, depois para o castelo de Pontestein e finalmente escolheu como residência uma modesta casa de Marburgo, onde erigiu às próprias expensas um hospital, reduzindo-se à pobreza. Uma mulher que era rica, ela mesmo quis se tornar pobre, reduz sua vida a cuidar dos doentes. Ela vendeu até o dote para completar a obra. Para os pobres sempre havia lugar no hospital. Fala-se que Santa Isabel ela gostava de cuidar daqueles doentes que eram os mais desprezados, aqueles que as pessoas sentiam nojo de estar perto. Era esse que ela gostava de cuidar. Isabel reservou para si os trabalhos mais humildes. Contra ela explodiram os maus humores reprimidos dos cunhados, que suportavam mal sua generosidade para com os pobres. Privaram-na por fim dos filhos e ela pôde viver plenamente o ideal franciscano de pobreza, ingressando na ordem terceira, obediente às diretrizes de um rigoroso confessor. A sua morte foi proclamada santa em altas vozes pelo povo. Isso a tal ponto que o Papa Gregório IX, em 1235, 4 anos depois da morte dela, inscreveu-a oficialmente no livro de outros santos. Sob seu nome surgiram várias congregações religiosas. Vejam só, ela levou uma vida tão santa que, no período de 4 anos, ela já foi canonizada. Que Santa Isabel da Hungria possa nos dar o bom exemplo. Que ela seja uma grande referência para os casados, para os solteiros, para os religiosos, para as religiosas, para nós sacerdotes, para os bispos. Um bom exemplo de santidade. Ainda mais que no Evangelho de hoje, nós estamos em Lucas 17, do versículo 26 até o 37, onde Jesus está deixando bem claro o que vai acontecer no período da sua vinda gloriosa. Isso nós proclamamos na nossa fé todos os domingos e solenidades. Nós proclamamos dizendo que nós cremos que Jesus um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Embora nós não saibamos o dia, nós não saibamos a hora, o mês e o ano, mas é certo, meus irmãos, que Jesus irá voltar. E Jesus hoje, no Evangelho, ele está falando justamente uma coisa que está acontecendo nos tempos de hoje. Já acontecia nos tempos de Jesus, imagina nos tempos de hoje. E aí ele faz uma comparação. Assim como no tempo de Noé, vai acontecer também no dia do Filho do Homem. O dia do Filho do Homem é o dia em que Jesus virá na sua glória. E aí, meus irmãos, esse mundo vai desaparecer? O purgatório vai desaparecer? E só vai restar céu e o inferno. Isso precisa ficar bem claro para nós. Só vai restar o céu e o inferno, os condenados e aqueles que se salvarão. Então, no dia em que Jesus vier, vai
o mundo vai estar da mesma forma como no tempo de Noé. O que foi que aconteceu no tempo de Noé? Aí Jesus coloca: eles comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Na verdade, foi isso. O mundo estava numa situação tão devassa que Deus não suportou. Lá no capítulo 6 do Evangelho de Gênesis, lá Deus vai dizer assim, que ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Se arrependeu de ter criado o homem. Vejam que no primeiro capítulo do livro de Gênesis, lá diz que quando Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, Deus viu que era bom. No capítulo 6 do livro de Gênesis, Deus se arrependeu. Mas Deus quis recomeçar. E ele chamou Noé, e havia um grande dilúvio sobre a face da terra. E ele pediu para que Noé pudesse construir uma arca. E na arca deveriam entrar os casais de animais e de pessoas. Todos estavam sendo convidados, porque Deus queria recomeçar. E Noé começou a construir a arca, dizendo que ia acontecer um grande dilúvio, e as pessoas não estavam nem aí. Elas viviam na comelância, na bebedeira, se davam em casamento, e aqui que se dá em casamento, não é o casamento, aquele casamento segundo a vontade de Deus. Era essas orgias que nós estamos vendo nos tempos de hoje. Porque os casamentos de hoje são verdadeiras orgias. Repito, eu não estou falando do casamento bonitinho na igreja, religiosamente, seguindo os propósitos do homem e da mulher que ali se amam e casam por amor a Deus para perpetuar a família. São esses casamentos de orgias. Vários homens com homens, mulheres com mulheres. A junção de ali 3 homens, 3 mulheres, 4 homens. Era assim que estavam, se davam em casamento de qualquer jeito. Até que chegou a hora que Noé convidou, a arca foi sendo construída e ali houve o convite para que as pessoas pudessem entrar. E eles não quiseram, achando que não ia acontecer dilúvio, coisa nenhuma. Ainda mais que o céu estava, um brinco, aquele sol quente. Eles não acreditaram, pelo contrário, eles até ficavam fazendo gozação com Noé. Aí Noé entrou com a família dele, os animais já tinham entrado, os casais de animais para poder se perpetuar. E aí quando fechou a porta, começou a chover. Choveu, 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 e as pessoas começaram a perceber que realmente que Noé estava certo. E aí, quando eles foram bater na porta querendo entrar, não entraram, porque uma vez que a porta abriu, ela não podia, a porta havia fechado, ela não poderia abrir mais, só no momento em que Deus quisesse. E ficaram do lado de fora. E todos foram tragados pela água. Só sobrou Noé e sua família e os animais. Essa é a comparação que Jesus está dizendo. Aí Jesus vem com a outra comparação, no tempo também de Ló. Lembre-se que
Abraão foi visitado por 2 anjos e depois os anjos falaram para Noé. Estou trocando hoje, me desculpe. Depois os anjos falaram com Abraão. Será que nós não vamos dizer o que é que nós viemos fazer aqui? E aí eles contam para Abraão que eles estavam indo lá em Sodoma e também na cidade de Gomorra, porque a coisa estava feia, a orgia estava lá, idolatria, as pessoas não queriam saber de Deus, as pessoas viviam no egoísmo, morte, suicídios, todo tipo de coisa, todo tipo de maldade estava acontecendo naquela cidade. As pessoas já não se amavam e nem amavam a Deus. Então os anjos foram lá. Quando Abraão viu que a coisa estava feia, e sabia que a coisa estava feia, e ainda Ló com a família, os parentes de Abraão estavam lá também, ele ficou com uma preocupação muito grande, e ele começou a interceder. Ele disse: meu Senhor, se chegando lá tiver 50 justos, vocês vão destruir Sodoma e Gomorra? Ele diz: não, se tiver 50 justos, não haverá. Aí Abraão viu que não tinha 50 justos, ele foi diminuindo para 45, para 30, para 20, para 10. E ele sabia que não tinha. E aí, quando esses 2 seres espirituais chegaram na cidade, que entraram na casa de Ló, os homens daquela cidade queriam conhecer aqueles 2 seres diferentes. E aí Ló, vendo a situação gravíssima, Ló disse: olha, eu dou as minhas filhas virgens. Olha bem, eu dou as minhas filhas virgens. Eles disseram: não, nós não queremos suas filhas virgens, nós queremos eles. Tanto que é preciso entender uma coisa: quando fala conhecer, significa ter relação sexual. Então, os homens daquela cidade estavam querendo ter relação sexual com aqueles 2 anjos, que olhando assim eram 2 homens. Isso se chama o quê, meus irmãos? Eu deixo para você mesmo dar a resposta. Homens querendo ter relações sexuais com homem. E aí, aqueles anjos disseram: chega. Realmente eles viram que a depravação tinha chegado ao auge. E o que foi que eles fizeram? Disseram para Ló: saiam daqui que vai descer fogo do céu, vai descer enxofre. E aí Ló saiu com a família e eles disseram: não olhe para trás. A esposa de Ló olhou para trás, ela virou uma estátua de sal, porque olhar para trás significa ter saudade daquelas coisas que estavam acontecendo lá. E aí, meus irmãos, morreram todos da cidade. Só a família de Ló que escapou. Porque eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, orgias de lá e para cá. E hoje as orgias estão sendo aprovadas, todos os tipos de orgias. E as pessoas estão brincando com Deus. Mais uma vez, estão brincando com Deus. E na carta aos Gálatas, São Paulo diz: com Deus não se brinca. E as pessoas estão brincando. Nós vemos pessoas com essas tendências de forma orgulhosa, até dizendo que Deus os fez assim, aquela coisa toda. E justificando esse tipo de vida. E até processando aquelas pessoas que querem ajudá-las a viverem uma vida santa, porque quem vive essa vida precisa viver uma vida santa, precisa viver na castidade. E aí, Jesus deixa bem claro:
numa cidade, numa casa. 2, se tem 4 pessoas, 2 irão para o céu e 2 para o inferno. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Você está entendendo? Meu Deus do céu, por volta da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser terrível esse dia. Tanto que no final do Evangelho há uma pergunta. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Aí Jesus responde: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Vocês sabem que os abutres são assim, né? Onde tem carne podre, em decomposição, eles avançam, caem em cima para triturar, para comer. Aí ele está dizendo, será assim, os demônios vão em cima daqueles que estão vivendo essa vida errada. Jesus vai levar e os demônios virão em cima da presa, daqueles que não quiseram servir a Deus, daqueles que levaram uma vida errada. Porque aí não vai ter mais jeito, meus irmãos. Como a porta da arca se fechou, a porta do céu se fechará para sempre para aqueles que não querem levar a vida em Deus, na bebedeira, na comelança, nas orgias da vida. Sejamos santos como Santa Isabel da Hungria foi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E talvez você esteja dizendo, será que isso vai acontecer mesmo? Veremos.